Nossa, quantas vezes eu não falei que ia chegar o período eleitoral e o Bolsonaro e seus asseclas iam fazer de tudo para tentar ligar o PT ao PCC, a Farc e a outras organizações criminosas. Só que tem um problema. O delegado do caso, que é o Robson Pinha de Bossi, desmentiu a tal da delação do Marcos Valério. Vamos lembrar, saiu uma matéria na Veja na sexta-feira passada de um jornalista bolsonarista da Veja, e vamos lembrar, a Veja está sempre contra o PT, e dizendo que Marcos Valério delatou esquema do PT com o PCC, primeiro comando da capital, facção criminosa, estaria financiando campanhas do PT desde os anos 90, e que o Celso Daniel, prefeito de Santo André, que foi assassinado, ele ia delatar esse esquema todo e por isso ele foi morto. Pois bem, isso tudo saiu na Veja e os bolsonaristas não param de fazer escândalo faz mais de uma semana. Eles não param. Aí a Veja fez outras matérias com outras partes da delação do Marcos Valério e o Eduardo Bolsonaro conseguiu aprovar, veja bem, ele conseguiu aprovar numa comissão, na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, o convite para o Marcos Valério ir lá, ao vivo, na frente de todo o Brasil, disseminar mais fake news contra o Lula. Marcos Valério, vamos lembrar, ele era aquele envolvido no mensalão tucano, ele é tucano, sempre foi ligado ao PSDB, e que fazia esquemas de corrupção com o Roberto Jefferson. Ele também, no mensalão lá em 2005, ele era parte do escândalo, porque o escândalo do mensalão envolvia verbas da Visa que seriam usadas no Correio, e o Roberto Jefferson estava roubando dinheiro nos Correios, junto com o Marcos Valério. Quando foi descoberto, o Lula falou, ó, vocês que se danem, vocês, tá todo mundo demitido e se for preso, vai preso mesmo. Tanto é que foram todos presos. Eles se rebelaram contra o PT e a partir de então o Marcos Valério se tornou inimigo do PT. Na verdade, o PT é inimigo do Marcos Valério. O PT não tem nada com ele, mas ele tem ódio do PT, assim como o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, aquele bolsominion que está preso. Pois bem, o delegado do caso desmentiu a delação. Olha, as histórias dos bolsominions não param em pé nem por 2 minutos. O próprio delegado da Polícia Federal que escutou a delação falou que não, a matéria da Veja está errada, a delação dele não tem prova nenhuma. Eu vou te explicar aqui as falas do delegado e você vai entender tudo e vai ver como o bolsonarismo está desesperado tentando aí ligar o PT ao PCC. Isso mancha a imagem do Lula, da campanha do Lula, perante um eleitorado pequeno, mas talvez para o Bolsonaro isso seja o suficiente para tentar levar a eleição para o segundo turno. Eu te explico isso, mas antes, um segundo, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil, aqui embaixo tem um botão inscrever, é um segundinho e é grátis se inscrever no Plantão Brasil, é só clicar no botão inscrever. Olha, aqui a gente faz oposição todos os dias. Se você soubesse, eu tô num hotel pequeno aqui, não tem nem mesa no quarto do hotel, o celular tá apoiado no meu joelho. Depois, no final do vídeo, eu fico com dor no outro braço, que não tá aparecendo aqui, que fica segurando o celular, mas a gente não para. Por quê? Porque eles não param. A oposição ao PT que eles fazem, os ataques que eles fazem, ataques vis, ataques rasteiros, não param, porque eles não querem largar o osso, eles não querem parar de roubar dinheiro público, que é o que eles estão fazendo. Então, por isso eu peço um segundinho grátis que você se inscreva aí no Plantão Brasil. Não tem que preencher nada, é só clicar. Agora, vamos falar sobre o delegado do caso e tudo mais. Olha, saiu uma matéria na revista Fórum, e matéria que já tinha saído antes. Por que antes? Porque em 2018... a Veja também ressuscitou essa delação, uma delação de 10 anos atrás. Então, em 2018, a Veja fez uma matéria sobre essa delação para tentar pressionar o STF a votar a prisão em segunda instância e falar que o Lula era bandido. Tá. Aí o delegado deu uma entrevista para a revista Fórum dizendo não tem nada disso na delação. O Marcos Valério não prova nada. Ele disse que ouviu falar. A parte em que ele fala sobre o Celso Daniel, assim, não tem cabimento nenhum. Ele disse que ouviu uma pessoa falar que o Celso Daniel, ele iria delatar o PT e por isso ele tinha sido morto, só que aí diz o delegado para a revista Fórum, isso 4 anos atrás, depois ele diz de novo agora, 4 anos depois, fala, eu sou delegado especialista em homicídios há tantos anos, mais de 10 anos, e a primeira coisa que você vê no homicídio é o seguinte, é a motivação. Quem tem motivação para matar essa pessoa? E nem Lula, nem ninguém do PT tinha motivação nenhuma para matar o Celso Daniel. Então não tem cabimento nenhum. A segunda coisa é a motivação de quem faz a delação. E o Marcos Valério tem motivações contra o PT. O Marcos Valério, quando saiu o esquema, aí eu, Thiago, falando, não o delegado,
quando saiu aquele escândalo lá do Mensalão, que falavam que era compra de votos e nunca se provou compra de votos nenhuma. Pelo contrário, os próprios que participaram do esquema falaram depois que não tinha nenhuma compra de votos, e o próprio Supremo Tribunal Federal, o próprio procurador do caso, falou que não teve compra de votos. Era um esquema com dinheiro da Visa, não era nem dinheiro público, no tal do maior esquema de corrupção da história. Compra de votos é o Bolsolão do Bolsonaro, que a mídia finge que chama de orçamento paralelo. Orçamento paralelo não parece nem que é crime, né? Driblar a lei, a mídia fala sobre o Bolsonaro. Pois bem, é outro caso. No caso lá do Mensalão, o que queria Roberto Jefferson? Que quando o esquema foi denunciado, que o Lula segurasse as pontas, como fazia o Fernando Henrique Cardoso, como faz o Bolsonaro com os dele, como fazia o Michel Temer quando alguém aparecia lá no governo dele, que era o seguinte, barra a investigação, não investigue, acaba com tudo, vamos estancar a sangria. Estanca a sangria. Não, o Lula falou, quer saber, meu, você tá roubando dinheiro Sério, você tá roubando dinheiro usando os Correios para roubar dinheiro da Visa. Agora, vem lá, não, que sejam presos, vão ser processados, investigados, presos, até que foram. O Roberto Jefferson ficou preso por corrupção por conta do esquema, o Marcos Valério também ficou preso. Aí, o próprio delegado diz, tem motivação do delator contra o delatado, contra os delatados, no caso o PT. Então, não tem cabimento nenhum, diz o delegado do caso. Porém, o bolsonarismo não quer saber. O bolsonarismo, a coerência não é o forte deles. Então, o Eduardo Bolsonaro, ele é o presidente Ele não é o presidente, ele participa da Comissão de Segurança da Câmara. O presidente é o Daniel Silveira, criminoso condenado. Daniel Silveira, ele é o presidente, então eles votaram para convidar o Marcos Valério para na semana que vem ele depor. Aí a Veja, o mesmo jornalista bolsominion da Veja, fez uma matéria, eu vou te mostrar aqui, o trecho aqui da matéria da Veja, não o trecho da matéria, mas enfim, o título da matéria da Veja, dizendo, olha, Marcos Valério já tem data para depor na Câmara dos Deputados. Quer dizer, a Veja está fazendo um papel ativo em fazer com que esse escândalo se torne uma coisa assim, com que esse balão vazio cheio de nada se torne um escândalo. Aí o Eduardo Bolsonaro não para de twittar, todos os dias ele ataca, dizendo em quem os líderes do PCC votarão e democraticamente pedirão votos para, dizendo que os líderes do PCC vão votar no Lula. Aí outro youtuber de extrema-direita, Kim Paim, ele é o youtuber de extrema-direita, bolsominion mais famoso. Aí ele fez também um dossiê ligando Lula, Palocci, o PT, o PCC, aí você vê. Ele pega coisas que não tem conexão nenhuma uma com a outra, e aí ele liga. Aí ele liga uma coisa que não tem nada a ver com a outra. É isso, então o bolsonarismo agora está, e eu avisei, viu? Eu avisei isso mais de um ano atrás. O bolsonarismo agora está desesperado, tentando fazer com que PCC, Lula, PT sejam uma coisa só para ver se eles conseguem fazer um terrorismo eleitoral nas pessoas, porque as pessoas ficam com medo e acabam não votando no PT. O que está tentando o bolsonarismo fazer é o seguinte, o Lula está com 53% dos votos válidos na pesquisa. Se eles conseguirem convencer 5% a não votarem no Lula, né? Nem votar no Bolsonaro, assim, não vote no Lula. Aí o Lula cai. O Lula caindo, a eleição vai para o segundo turno. Indo para o segundo turno, tem alguma chance do Bolsonaro tentar o golpe que ele está falando que vai dar há muito tempo. Porque ele sabe que a eleição acabando no primeiro turno não tem chance de golpe. O Bolsonaro tem amplo apoio da Veja nisso. E ele tem apoio da Record. A Record fez matéria no Jornal da Record. Aí você vê lá os jornalistas em tom sério, assim. A Record fazendo matéria sobre uma delação que o próprio delegado disse que é mentirosa, tanto é que não deu em nada, de 10 anos atrás. 10 anos atrás. É a isso que estão se submetendo a Record e a Veja. E outros veículos de mídia também. Saiu na capa do Metrópolis. Olha, Eduardo Bolsonaro diz que Marcos Valério vai depor na Câmara. Metrópolis, que é um veículo extremamente bolsonarista. Tem um ou outro ali no Metrópolis que são mais ou menos isentos, mas o resto é tudo bolsominion e o que eles colocam na capa é sempre para ajudar o Bolsonaro. Assim como o resto da grande mídia não está entrando nessa porque é uma coisa muito pesada e muito mentirosa. É um nível de mentira muito grande. Para você ter ideia, o delegado disse que a senadora Mara Gabrilli, do PSDB, ela, lá atrás, em 2018, ela queria porque queria o vídeo da delação. Ela queria o vídeo da delação do Marcos Valério para usar contra o Lula. E que ela ligava para ele 5 ou 6 vezes por dia pedindo para ele liberar esse vídeo. Então temos aí uma senadora do PSDB, Mara Gabrilli, que ligava para o delegado do caso pedindo o vídeo para poder usar contra o Lula.
Essa Mara Gabrilli, para quem não se lembra, ela foi aquela que indicou testemunha para o Sérgio Moro. Lembra do caso da Vaza Jato, em que ela era então deputada, agora senadora, em que uma pessoa do PSDB, no caso a Mara Gabrilli, ela chegava para o Sérgio Moro e falava, olha, tem uma testemunha aqui que pode provar que o triplex é do Lula. Aí o Moro falava, ok, vou mandar para o Dallagnol. Aí o Moro ia lá, conversava com o Dallagnol e falava, fala com ela. Aí o Dallagnol ia lá e falava com a Mara Gabrilli. Era uma das provas de que o juiz estava em conluio com o procurador, porque o juiz jamais pode indicar testemunhas. O que devia ter feito o Sérgio Moro é feito, não pode indicar testemunha para mim, você tem que indicar pro Ministério Público, você tem que fazer uma denúncia no Ministério Público, não tem nada com isso. Não, o Sérgio Moro foi lá, ele indicar testemunha pro Dallagnol. Pois bem, essa Mara Gabrilli é uma que ela pegou Covid, teve complicação, quase morreu, Bolsominion, agora se arrependeu porque ela é do PSDB, então ela sabe que pega mal apoiar o Bolsonaro, mas Bolsominion apoiou muito o Sérgio Moro, apoiou muito o Bolsonaro e estava usando isso aí. Foi ela quem fez de tudo para conseguir esse vídeo para dar para Veja e agora o bolsonarismo utilizando esse vídeo de novo. Uma coisa, MBL, que estavam com o Sérgio Moro, estão usando isso. Cruzoé, na revista oficial do lavajatismo, também está usando isso. Quer dizer, todos juntos. Muita gente, eu lembro, é engraçado, eu lembro em setembro do ano passado, dia 7 o Bolsonaro tentou o golpe, e aí dia 12 de setembro ia ter uma manifestação da Frente Ampla contra Bolsonaro. E nessa manifestação estaria lá o pessoal do MBL. E aí eu lembro que eu falei aqui, o PT não tem que subir em palanque com um fascista, com gente que apoia o nazismo, não tem que subir em palanque com essa molecada aí. O Ciro Gomes foi, o Dória foi, um monte de gente moderada foi. O PT não foi. Aí a manifestação virou manifestação nem Lula nem Bolsonaro. Lembra disso? Faz quase um ano. Pois bem, agora estão eles todos ao lado do Bolsonaro. Todos eles. Você pega as redes sociais do MBL, de cada 10 ataques ao Lula tem um contra o Bolsonaro. E muita coisa contra o Bolsonaro eles nem falam, não falam absolutamente nada. Você pega o Ciro Gomes, o evento com mais audiência que o Ciro Gomes teve nesse ano foi a live que ele fez com o Gregório do Vivier. Foi a live de mais audiência. Nessa live, alguém contou, ele atacou o Lula 56 vezes. Ele atacou o Bolsonaro apenas 3. Aí você vê de que lado tá cada pessoa. Quem ataca mais o Lula do que o Bolsonaro e quer apoiar algum candidato, o MBL tá apoiando lá o pessoal da terceira via. Pois bem, lógica eleitoral. Vamos supor que você está numa eleição, você está com 6% dos votos, situação do Ciro Gomes. O Bolsonaro está com 30%, o Lula está com 50%. Se você está com o Lula e o Lula cai de 50 para 45 e você ganha 5 pontos do Lula, de 6 você vai para 11 e o Lula de 50 para 45. O Bolsonaro continua com 30, você continua quase 20 pontos atrás do segundo colocado, não vai para o segundo turno. Se você está com o segundo colocado, vamos supor que o Ciro Gomes atacasse só o Bolsonaro e a terceira via atacasse só o Bolsonaro. E o Bolsonaro cai 10 pontos, e eles ganham 10 pontos do Bolsonaro, o Ciro ia para 16, o Bolsonaro ia para 20, estavam empatados na margem de erro, aí precisava tirar mais 2 pontos dele só. Porém, não. Eles não atacam o segundo, porque eles não querem ir para o segundo turno, eles não querem ganhar a eleição. O Ciro Gomes mesmo falou, o pessoal do MBL jamais escondeu isso, que o objetivo deles é fazer com que o Lula não ganhe a eleição. Mas isso vai fazer com que o Bolsonaro ganhe. Bolsonaro já falou que se ele ganhar vai ter golpe de Estado, ele vai indicar mais 4 ministros para o STF, ele vai acabar com o Brasil para sempre. Esse pessoal não tá nem para isso. Não sei o que tem por trás disso tudo, mas o foco de boa parte da mídia e o foco dos candidatos aí, de Ciro Gomes, Simone Tebet e os outros que atacam muito mais o Lula do que o Bolsonaro, o foco deles é ajudar o Bolsonaro a se reeleger e não ajudar a salvar o Brasil de qualquer coisa. Se eles quisessem tentar ganhar a eleição para o segundo turno, eles estavam atacando o segundo candidato. Isso é lógica eleitoral, qualquer cientista político sabe disso e não pense que os marqueteiros desses candidatos não sabem, porque eles têm assessores que são cientistas políticos, e assim, não precisa ser um cientista político renomado não, qualquer um sabe disso, não só no Brasil, em tudo quanto é país que tem mais de 2 candidatos e tem segundo turno, a lógica é a mesma, você está em terceiro ou em quarto, você ataca o segundo colocado para você conseguir ir para segundo, tá aí, as máscaras caindo, e a tentativa aí do Bolsonaro de ligar Lula ao PCC agora com um balde de água fria, que é o próprio delegado do caso. Vamos lembrar uma coisa, o Marcos Valério foi ele quem auxiliou na lista de Furnas. Lista de Furnas é uma lista de corrupção
do final dos anos 90. Sabe quem tá nessa lista que ganhou propina de lá? Jair Bolsonaro. Só para que você saiba, viu? O Marcos Valério já é ligado assim com o Bolsonaro, ó, desde os anos 90, um pagando propina pro outro. Falou.